Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Cláudio e essa é a terceira aula do nosso curso de Introdução ao VBA para os nossos inscritos aqui do canal. Nas aulas anteriores, nós aprendemos sobre o que era VBA, nós aprendemos sobre o que era linguagem de programação, a gente aprendeu o que era programa e também conhecemos as macros na aula 2, né? A gente passou a entender como funciona o gravador de macro, o que era uma macro e qual que era a facilidade dele para quem quer criar recursos avançados no Excel, mesmo sem saber programar. E na aula de hoje nós vamos dar um passo além, a gente vai entrar em um conteúdo um pouco mais avançado. Nós vamos escrever a nossa primeira linha de código, nós vamos literalmente criar a nossa primeira rotina de forma manual. Então a gente vai fazer a nossa primeira estrutura. Mas antes, gostaria de falar para vocês que estou muito satisfeito com a interação de vocês nesse curso. Recebi muitos comentários nas aulas anteriores, dúvidas e também o pessoal dando um feedback muito positivo e eu fico feliz que esse curso esteja sendo do agrado de vocês. Afinal, o objetivo é esse mesmo, ajudá-los a ter um recurso a mais na carreira de vocês, um conhecimento extra, né? Algo que vai ajudar vocês na formação de Excel de vocês. Bom, o que nós vamos fazer na aula de hoje? Nós vamos falar sobre interação com usuários. E aí a gente precisa saber então o que é interação com usuários, qual que é a importância disso. Para entender bem o conceito de interação com usuários, nós precisamos imaginar os sistemas que vocês utilizam no dia a dia. Quando você acessa um site da internet, você está interagindo com ele de várias formas. Quando você comenta, quando você curte, quando você compartilha, tudo isso é interação. Da mesma forma que você faz aqui nos vídeos do canal. Quando você vai lá e deixa o like, como você deve estar fazendo agora nesse momento, quando você deixa o like, quando você compartilha o nosso vídeo, quando você se inscreve no nosso canal, tudo isso é interação. Agora, se você entra num site ou numa ferramenta de computador onde você simplesmente visualiza o conteúdo, mas você não consegue interagir com ele, tem uma grande tendência que você não utilize aquilo mais, correto? As páginas estáticas quase não se utilizam mais hoje em dia, que são aquelas páginas institucionais. A maioria dos sites interage com o usuário de alguma forma, seja ele poder enviar mensagens, seja ele poder fazer perguntas, participando do FAQ, de fóruns, de comunidades e assim por diante. Da mesma forma, a gente deve trazer esse conceito para o nosso programa feito no VBA. Nosso sistema deve interagir com o usuário, deve fazer perguntas ou deve responder a ações do usuário. Por exemplo, se você está fazendo um cadastro, você tem que fazer uma série de perguntas para o usuário. Como é que é o nome dele, qual é a data de nascimento, qual é o CPF, qual é o RG. Então você faz ali um questionário que ele preenche e cadastra. Da mesma forma, nós podemos responder a uma ação do usuário. Vamos supor que o usuário digita o CPF de forma incorreta. O teu sistema, ao perceber que aquele CPF é inválido, ele emite uma mensagem dizendo que aquele CPF não pode ser usado. Ou melhor ainda, vamos supor que o seu usuário está fazendo o cadastro, mas ele esquece um campo importante como o nome, ele não preenche o nome dele. E ao clicar em cadastrar ou enviar informações, você emite uma mensagem para ele dizendo, olha, seu usuário, o nome é um campo obrigatório, então ele vai saber que ele precisa preencher aquela informação. Então esse é o objetivo da interação com o usuário, tornar o teu programa mais eficiente, mais inteligente e mais preparado para responder às inúmeras ações do usuário. Como por exemplo, quando você fecha um documento de uma vez, sem salvar, aí você vai lá e coloca uma mensagem para ele, olha, você vai perder todas as alterações do documento, gostaria de salvar agora? Isso é interação, pessoal. E existem várias formas de fazer isso, formas simples e formas mais avançadas. Na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês a maneira mais simples de fazer interação com usuários através do VBA, criando caixas de mensagens que emitem avisos e alertas para o usuário e, ao mesmo tempo, criando caixas de mensagem que permitem que o usuário nos envie informações, que nos envie respostas. E aí vocês já vão poder entender um pouco mais desse mecanismo de programação, tá? E é muito importante que, como sempre eu falo nessas aulas, que vocês pratiquem, que vocês, além de assistir o vídeo, que vocês pausem o vídeo, abram o Excel e façam atividade prática, né? Que vocês façam realmente o exercício. Como eu disse, esse vai ser o nosso primeiro código escrito, então é muito importante que você treine para que as próximas aulas, que serão ainda um pouco mais avançadas, sejam de todas fáceis, de forma fáceis para você. Então pratique bastante essa aula para que a aula 4, que é a aula que vai ser postada amanhã, seja tão simples para você como foi as aulas até agora. E lembrando, antes de começar o vídeo, deixa seu gostei, compartilha, chama os amigos para conhecer o nosso trabalho aqui no canal, para conhecer esse curso, se inscreve caso você não seja inscrito e o mais importante, ativa o sininho, assim todo dia que a gente postar um vídeo novo, você vai receber a notificação. Sem mais demora, vamos embora para essa aula. Bom pessoal, então como eu tinha explicado para vocês agora no início do vídeo, nós vamos mostrar nessa aula como podemos interagir com o usuário. E qual que é o nosso objetivo com isso? Depende. A nosso princípio aqui, quando a gente está aprendendo sobre programação, aprendendo sobre VBA, nosso objetivo é simplesmente entender como podemos fazer o Excel interagir com aquelas pessoas que o utilizam. Mas profissionalmente, quando você começa a entender mais as funções e recursos do VBA, o seu objetivo é estar quase sempre interagindo com o usuário.
seja criando programas e formulários, sistemas onde as pessoas vão estar clicando em botões e para cada clique há uma resposta, há uma ação que o programa vai ter que fazer. Quando o usuário seleciona, por exemplo, um estado numa caixa de listagem, quando, por exemplo, ele digita um CPF inválido, tudo isso são ações que o usuário faz que nós temos que controlar enquanto programadores. É importante ressaltar nesse momento que você precisa entender os princípios teóricos e também fazer tudo isso na prática aqui. Então vamos passo por passo. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, você já sabe, assistiu a aula 1 e 2, você tem que ativar a guia desenvolvedor. Dentro da guia desenvolvedor, podemos acionar o VBA Editor, através do botão Visual Basic. Outra forma de você estar fazendo isso é através das teclas Alt e F11. Combinadas, você pode estar mudando de tela entre o Excel e o Visual Basic Editor. Então, se na aula anterior nós aprendemos sobre macro e a gente fazia cada procedimento e o Excel gravava todas as instruções numa sequência de comandos, nesse momento nós vamos fazer diferente, nós vamos criar todo o processo de forma manual. Para isso é importante que você entenda algumas etapas aqui. Eu já te apresentei lá na primeira aula a estrutura do Visual Basic Editor, onde eu te mostrei que aqui nós temos o cenário, a área de trabalho do Visual Basic Editor, nós temos os menus e as ferramentas, e nós temos duas caixas de ferramentas laterais também, sendo uma delas o VBA Project, onde você tem o seu explorador do projeto, onde você tem todas as pastas que estão abertas, as planilhas, onde você consegue configurar módulos e também formulários do seu VBA. Já aqui embaixo nós temos as propriedades de cada objeto selecionado. Por exemplo, nesse momento eu tenho uma planilha selecionada e aqui embaixo eu vejo todas as propriedades dessa planilha. Se eu selecionar o objeto esta pasta de trabalho, observem que a janela de propriedades já mudou totalmente, me trazendo novos recursos que eu não visualizava antes. E a mesma coisa vai acontecer sempre que eu tiver um objeto diferente, quando eu tiver um formulário, quando eu tiver uma caixa de texto. Toda vez que eu tiver um objeto selecionado, a caixa de propriedades vai mudar automaticamente para as características desse objeto. Bom, partindo do entendimento disso, nós podemos então inserir o nosso primeiro módulo, A gente vai inserir aqui o nosso primeiro comando, a nossa primeira macro manual. Para isso, você vai dar um botão direito aqui no VBA Project, você vai procurar aqui a opção Inserir, e você vai clicar aqui em módulo, que é a opção que está ao meio, logo abaixo de user form e acima de módulo de classe. Ao clicar em módulo, vai aparecer essa opção aqui para você. Talvez você ainda não tenha essa opção Option Explicit ativada. Eu ativei aqui e já deixei automático no meu VBA. Por quê? Porque essa opção ela força que eu identifique e tipe todas as minhas variáveis. E isso ajuda muito a evitar problemas futuros na sua programação. Se você não tiver isso escrito, não tem problema nenhum. Você pode estar digitando aí também e depois a gente vai estar utilizando isso ao longo das aulas. Eu vou estar explicando isso também futuramente aí, em outras aulas aqui do canal. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é entender a estrutura de uma rotina de interação. Assim como todos os programas, nós temos início, meio e fim. Ou seja, você tem que abrir e encerrar e depois colocar o conteúdo entre início e final. Para trabalhar com VBA, o início e o final do procedimento é precedido pela palavra sub. Então você vai colocar aqui sub, e aí você dá um nome para essa sub, que essa sub na verdade é uma sub-rotina que você está criando. Nós podemos dar qualquer nome aqui, você só tem que tomar um cuidado para não utilizar nomes repetidos. Então vamos colocar aqui, por exemplo, e também não pode utilizar alguns nomes que pertencem, são nomes privados ao Excel. Vamos lá, então a gente vai colocar aqui, primeira rotina. Você abre e fecha parênteses, e quando você der Enter aqui, você vai perceber que o Excel já encerra para você, o VBA já encerra para você automaticamente essa rotina, ela já dá um End Sub aqui. Então já temos o início e o fim da nossa rotina, temos um nome para ela, e aqui entre parênteses é onde nós podemos passar atributos e parâmetros para a nossa rotina. Não é o caso agora, a gente não vai estar passando nenhuma informação, mas quando você faz interação de uma macro com outra macro, ou de uma rotina com outra rotina, é muito provável que você vá precisar utilizar parâmetros aqui, que são variáveis, que são um assunto da próxima aula também. Então vamos lá, vamos colocar aqui o primeiro comando. Na aula passada, bem no finalzinho da aula, eu apresentei para vocês o primeiro comando de interação com o usuário, que é esse comando MessageBox, ou MSG-BOX. O comando MessageBox ele exibe uma caixa de diálogo onde você pode emitir uma informação para o usuário, que pode ser um alerta, um aviso ou até mesmo, como foi na última aula, uma caixa de confirmação. No nosso exemplo, vamos colocar aqui entre parênteses e também entre aspas dupla, vamos colocar uma mensagem de texto aqui dizendo, por exemplo, cadastrado com sucesso. Poderia ser também uma mensagem de boas-vindas. Quando você pressionar F5 ou clicar aqui no botão executar, qualquer um dos dois, ele vai executar para você o botão aqui funcionando, a caixa de diálogo funcionando dentro do Excel.
Aqui aparece para a gente Microsoft Excel, cadastrado com sucesso. Tá? Bom, nós também podemos personalizar essa caixa de diálogo, de mensagem. Para isso existem alguns parâmetros que a gente precisa passar e alguns recursos que eu não vou explicar ainda nessa aula, mas explicarei na próxima, que é sobre variáveis. Eu vou criar inclusive uma variável aqui agora, que eu vou explicar para vocês o conceito na próxima aula, que é a variável mensagem. E vou dizer que ela é do tipo string. Né? Vou estar explicando para vocês sobre esses tipos aqui. A princípio, só para que vocês entendam como isso funciona, vamos colocar aqui que mensagem vai receber aqui o alerta, né, mensagem box, cadastrado com sucesso. Esse é o primeiro parâmetro, que é a nossa mensagem de texto. Você coloca vírgula, e aí você tem uma série de opções disponíveis entre botões. Você tem botões aqui que são do tipo VB Critical, você tem botões padrões, e você tem várias opções aqui. Por exemplo, você tem essa opção VB Information, que cria um alerta do tipo de informação. Ao colocar mais uma vírgula, a gente pode colocar um título para a nossa caixa de diálogo. Eu vou colocar aqui curso de VBA. Agora podemos executar a nossa macro, pressionando F5. Observem as diferenças. Agora, em vez de Excel, no título aparece curso de VBA e a nossa caixa de diálogo aparece com um ícone de informação. Temos o botão OK e podemos confirmar dessa forma. Então essa é uma caixa de diálogo personalizada, né? Você está colocando mais algumas informações. Vamos criar uma segunda rotina aqui e vamos fazer interações com o usuário. Por exemplo, vamos colocar aqui agora sub. E aí você vai colocar aqui, no nome da sub a gente vai colocar aqui, pergunta, nome. Abre e fecha parênteses. Lembrando, pessoal, que a sua rotina sempre tem que ser junta dessa forma, sua rotina não pode ser separada, senão você vai ter um erro como esse no VBA, tá ok? Então, sempre que você for atribuir nome para suas rotinas, os nomes têm que ser juntos. Se você for utilizar mais de uma palavra no nome, coloque sempre junto. Agora que nós criamos aqui a nossa variável, a gente vai criar aqui uma caixa de diálogo especial, que é uma caixa de diálogo que faz uma questão, que faz uma pergunta para o usuário. Essa caixa de diálogo a gente conhece como input, tá? Mas para isso, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma variável, que eu vou explicar para vocês também na próxima aula, do tipo string, e vou dizer o seguinte, da mesma forma que eu fiz ali em cima, nome é igual, só que em vez de message box, você vai colocar agora input box, dessa forma. E tudo funciona de forma muito parecida. Nós vamos colocar a pergunta, qual o seu nome? Fecha parênteses. E ao pressionar F5, observem que agora, né, a caixa de diálogo está escrito Microsoft Excel e o Excel me pergunta qual é o seu nome. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Cláudio e vou dar OK. Pronto. Né? Eu poderia também não colocar nome algum. Se eu simplesmente desse OK, ou se eu fechasse a caixa de diálogo, seja pelo cancelar ou pelo X de encerramento da janela. Mas essa informação foi para onde? Dentro dessa variável chamada nome, que eu vou estar explicando detalhadamente na próxima aula. Se a gente pressionar aqui o Enter, eu posso mostrar para vocês como isso ficou armazenado com um comando bem simples. Nós vamos pressionar aqui, digitar range, entre parênteses, aspas duplas, você vai colocar A1, fecha aspas duplas e fecha parênteses. Isso aqui significa intervalo de célula, tá? Então, range é o intervalo, que no caso vai ser essa célula A1. E a gente vai colocar o seguinte, você pode colocar igual a nome. Ao pressionar F5 agora, quando eu digitar Cláudio, observem o que vai acontecer. Olha só, Cláudio foi armazenado aqui na célula A1. Eu vou colocar agora nome na célula A1 e vou mudar aqui o range para B1. E vou fazer o seguinte, como é uma interação com usuários, eu vou criar um botão, como eu já ensinei para vocês na aula anterior. Clique na guia Inserir, Ilustrações, Formas, escolha o formato que for de sua preferência, eu gosto de utilizar o retângulo como botão. E a gente vai colocar aqui, por exemplo, cadastrar. Vamos colocar aqui essa mensagem aqui. Você formata teu botão aí, o teu objeto criado. E aí nós vamos fazer da mesma forma que eu ensinei na aula anterior. Botão direito sobre a caixa de texto, aqui no caso, né, sobre o retângulo. Você vai clicar aqui em atribuir macro. E aí você tem duas opções. Você pode atribuir aqui o pergunta nome ou primeira rotina. Vamos selecionar o pergunta nome, dar OK. E olha só, quando você clicar aqui agora, aparece a caixa de diálogo. Você pode estar informando aqui. E olha só, ele armazena ali.
Tá vendo? Vou colocar aqui, ó, João. E ele vai estar sempre substituindo. Você pode estar fazendo isso, inserindo sempre uma nova linha também, e estar fazendo aquele cadastro, como a gente viu na aula anterior. Por exemplo, se eu vim aqui agora, se eu colocar aqui, por exemplo, na célula A2, eu vou vir aqui, antes de tudo isso, eu vou pegar aqui rows, um comando que eu já ensinei para vocês, na aula sobre macro, e vou colocar o comando insert. Vamos lá, vamos testar aqui. Então, vou pegar o João aqui, vou passar para cá. Esse objeto aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um botão direito sobre ele, nós vamos clicar aqui em formatar forma, aqui em propriedades, nós vamos colocar a opção não mover ou dimensionar com as células, porque eu vou estar inserindo uma nova linha aqui, senão essa autoforma vai ficar descendo junto com as linhas. Então, ao clicar em cadastrar, olha o que acontece. Ele já abriu espaço para inserir um novo nome ali. Eu vou colocar agora Cláudio, vou cadastrar mais um, vou colocar Meirielle, Ana, João já está cadastrado, vamos colocar aqui Paulo. Então você vai cadastrando aqui várias pessoas, ó. César, Flávia, e você vai cadastrando e ele vai fazendo para você uma tela de cadastro também. Vejam que esse comando ele ficou muito mais simples do que aquela macro que a gente criou na outra aula. Foi um comando, aqui nós temos uma macro de 4 linhas que faz o mesmo procedimento de cadastro que naquela macro que eu fiz na aula 2, onde nós tivemos várias linhas para poder fazer o mesmo cadastro. Agora, é claro que a macro foi muito mais fácil de se fazer pelo princípio de que nós não precisávamos entender sobre esses códigos, a gente não precisa ter um conhecimento de inglês, a gente não precisa ter um entendimento de programação. A vantagem do VBA, porém, é essa. Vocês lembram quando lá na aula 1 eu falei que através do VBA a gente poderia editar as nossas macros, poderíamos limpar vários lixos que são gerados pela macro, comandos que são feitos de forma incorreta, às vezes que a macro pega tudo que a gente faz. Então, aqui no VBA a gente pode ir direto ao ponto, inserir a informação do jeito que a gente quer. Podemos formatá-lo, podemos colocar aqui, por exemplo, como número, podemos fazer cálculos, somas, mas tudo isso são coisas que eu vou estar ensinando para você ao longo das próximas aulas. O que é importante que você entenda na aula de hoje, que os seus programas, para você ser realmente um programador VBA, você precisa saber fazer coisas como essa. Aqui nós estamos começando como caixa de mensagens, coisas simples, onde você informa o usuário, por exemplo, que algo foi cadastrado, você pergunta para ele como é que algo vai funcionar, como algo vai ser cadastrado, se ele tem certeza que deseja remover uma informação, se ele tem certeza que deseja fechar o documento, tudo isso é interação com o usuário. Inclusive, né, até aproveitando aqui, a gente tem a caixa de diálogo aqui cadastrado com sucesso, olha que coisa interessante, a gente já tem isso funcionando. Depois que a gente executa o pergunta nome, a gente poderia colocar uma caixa de mensagem aqui para dizer que foi cadastrado como sucesso. Mas como a gente já fez esse comando, tudo que a gente precisa fazer aqui é chamar o comando primeira rotina. Olha que interessante, você viu que quando eu pressionei Ctrl espaço aqui, ele já digitou para mim. Esse é um dos benefícios do VBA também. Tá? Então, vou clicar aqui em cadastrar agora, vou digitar aqui Fernando, e vou dar OK. E olha só, ele já executa para mim aquela caixa de diálogo personalizada, né, que a gente criou em outra rotina. Então você já está aprendendo também como fazer interação entre macros. Então ele cadastrou aqui para a gente e você tem agora uma visão clara do funcionamento do VBA. Ficou muito mais fácil, eu imagino agora, você entender como é que funciona a interação entre o programador, o seu programa, né, aquilo que você está desenvolvendo, e o usuário que vai estar utilizando esse programa criado no Excel. É importante que você grave bem os conceitos dessa aula e que você pratique, não fique só assistindo no YouTube. É importante que você abra o teu Excel, mude de tela para o Visual Basic Editor e faça você mesmo esse programa. É a única forma de você começar a entender o VBA, que é a parte que a gente considera mais avançada do Excel. Também é importante que você deixe o seu like nesse vídeo, né, para que a gente possa continuar com esse projeto trazendo outras aulas como essa. Deixe seus comentários caso tenha dúvidas sobre o funcionamento das macros de mensagem, e lembrando que lá na nossa aula de número 10 nós vamos estar criando formulários, e aí você vai ver essa interação de uma forma muito mais avançada. Muito obrigado e até a próxima aula. E aí pessoal, o que vocês acharam dessa aula? Valeu a pena assistir? Estão gostando dessa série de VBA aqui do canal? Querem outras séries como essa? Então você já sabe o que eu vou te pedir, né? Para você que ainda não deu like lá no início do vídeo quando eu pedi, mas que agora assistiu e viu que gostou, por favor, deixa teu like aqui no vídeo. Contribui com o nosso canal, isso é muito importante. Para você é só um clique, mas para a gente faz toda a diferença. Deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve caso ainda não seja inscrito,
ativa o sininho para receber as notificações do seu celular no seu e-mail, compartilha nas redes sociais e deixa seu comentário. O que você está achando dessa série? Tá legal? Tá precisando melhorar? Comenta aí, sua opinião é muito importante aqui no canal e quem acompanha o canal sabe que eu sempre gravo videoaulas baseado no que os alunos pedem por aqui, baseado nas dúvidas, baseado nas sugestões, e essa série é mais um desses casos, né? A gente gravou esse mini curso atendendo a pedido de muitos de vocês. Bom, então eu vou ficando por aqui e nós nos encontramos na próxima aula, que é amanhã, nesse mesmo horário, aqui no canal. Um grande abraço e até lá!